Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, já vamos nos colocando em posição de oração. Vamos nos despojando do mundo em nosso entorno, das nossas preocupações, das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas dores, das nossas ansiedades. Vamos nos colocando nos braços do nosso Pai. Vamos nos colocando em posição de oração para que possamos comungar da palavra. Vamos tentando, ao longo da nossa leitura, pedir ao Espírito Santo o discernimento necessário para compreender o que Jesus nos fala através da Santa Palavra. Já vamos pedindo a Ele todo o discernimento necessário para alcançar a graça dessa semana. Que eu perceba a grandeza dos projetos de Deus a partir da oração diária. Que a partir da oração diária nós possamos compreender a grandeza do Senhor em nossas vidas e que nós possamos a cada dia valorizar ainda mais o amor de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 37. Já vamos pedindo a Deus que todas as nossas ações, que todas as nossas intenções, que tudo que eu falo, que tudo que eu pense, que eu plano, que a minha missão, o meu serviço seja puramente usado e ordenado para o seu maior serviço, para o seu maior louvor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Daí se dirigiu ao lago da Galileia, subiu a um monte e se sentou. Acorreu grande multidão, levando consigo coxos, mutilados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Colocavam-no nos seus pés e ele os curava, de modo que a multidão estava admirada, vendo mudos falar, mutilados sarar, coxos caminhando, cegos com visão, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhe disse: tenham compaixão dessa multidão, pois há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: onde poderemos, em lugar despovoado, prover-nos de pães suficiente para saciar tal multidão? Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Ele ordenou ao povo que sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixinhos, deu graças, partiu o pão e deu aos discípulos. Estes os deram à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos, e com os restos encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem desse evangelho, ela é comum nos 4 evangelhos: Marcos, Lucas, João e Mateus. Nesse, Mateus, é comum ouvirmos as pessoas chamá-lo de segunda multiplicação de pães. Com muito cuidado, ao ler esse evangelho, eu vou observando a cena, vivenciando o momento e vou percebendo que Jesus, com toda a autoridade divina, ele senta-se diante daquela multidão numerosa e vai se revelando não somente através da palavra, mas também através dos sinais,
ou seja, através da realização dos seus milagres. Durante 3 dias, Jesus vai falando a uma multidão que está sedenta, está doente, sem paz, sem alegria. Essa mesma multidão buscava em Jesus ensinamentos e, de certa forma, eu diria que buscavam soluções para os tamanhos problemas que eles vivenciavam naquela determinada época. Eu vejo que nessa passagem Jesus pratica 2 ações. A primeira ação, a de ensinar, a de orientar, a de conduzir aquele povo aos seus ensinamentos e a conduzir aquele povo a acreditar no poder de Deus e acreditar que eles poderiam viver dias melhores, desde que tivessem fé. Depois, eu vou percebendo que ele, além dessa ação de ensinar, de orientar, de conduzir, eu vou percebendo que ele também pratica uma outra ação, que é a ação de alimentar, que é uma ação que eu diria que é uma ação misericordiosa. É uma ação misericordiosa que vem de Deus, uma ação milagrosa. Eu percebo que Jesus é compassivo. A compaixão e o amor de Jesus, ela se manifesta por 2 vezes. É como se eu vivesse 2 momentos ali diante daquela multidão. Primeiro, eu vou percebendo que Jesus ele se compadece com o clamor e com o sofrimento diante das necessidades patológicas. Ou seja, Jesus cura coxos, mutilados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Depois, essa compaixão ela vai aparecer quando ele se compadece com as necessidades biológicas. Ou seja, primeiro ele curou e depois ele percebeu que aquelas mesmas pessoas tinham uma outra necessidade além da cura, que era a necessidade do alimento, que era a necessidade de aliviar aquela fome daquele momento, que ele achava injusto. Depois de 3 dias, ele despedir-se daquela multidão e deixar que eles voltassem a ponto de desmaiar de fome no caminho. Eu percebo que Jesus ele toma um cuidado de fazer ensinamento a 2 realidades. Primeiro ele ele ensina aquelas multidões e depois, ao mesmo tempo, ele ensina aos seus discípulos. Porque você observa que quando ele vê que não pode despedir daquela multidão, que ele tem a sua compaixão, eu percebo que aquele amor, aquela compaixão vem das entranhas, vem muito mais do que a simples observação de que eles estão com fome. Jesus tem uma compaixão que é de Deus, das entranhas, é do interior dele. Então, o que é que eu observo? Ele vai percebendo que aquele jejum daquelas pessoas prejudicaria muito se eles voltassem com fome. Eu percebo que aqui nesse momento ele age como o bom pastor, como o novo Messias, como o profeta, que mesmo os discípulos afirmando que não era impossível encontrar alimento naquela hora para saciar tanta gente, se era uma região pouco povoada, é como se os discípulos não tivessem vivenciado em nenhum momento e não percebesse
que Jesus poderia fazer mais um milagre naquela situação. Então, até os próprios discípulos passaram por um ensinamento diferente ali. O que é que eu percebo? Jesus toma ele toma uma atitude de antecipação do alimento eucarístico. O que é que ele faz? Ele percebe que com apenas aquela quantidade de pão e de peixe, ele toma o pão e o peixe, ele dá graças e reparte aos seus discípulos e ordena que eles sacia a fome daquela multidão que ali estava. E o milagre daquela pequena quantidade é uma ação divina que alimentou aquela quantidade enorme, que é assim que diz, uma multidão, uma numerosa multidão. Então, tem uma noção de que é muita gente com aquela pequena quantidade de alimento. O poder de Deus estava se manifestando diante daquele bom pastor, estava alimentando aquelas pessoas que ali estavam. Eu vejo aqui e trago para a minha realidade um grande aprendizado e me fiz alguns questionamentos. Primeiro eu me perguntei, quantas vezes menosprezamos a pequena quantidade? Quantas vezes não percebemos a grandeza dos projetos de Deus nas pequenas coisas e nos pequenos gestos? Meus irmãos, minhas irmãs, criemos em nós hábitos de gratidão. Criemos em nós atitudes de reconhecimento do tamanho da bondade de Jesus, que vem de Deus, que com sua mão, cuidadosamente, vai cuidando e zelando de tudo. Deus é providência e Ele providencia tudo que nós necessitamos, assim como Jesus providenciou o alimento para alimentar aquelas pessoas que estavam ali, independente da fé deles. Jesus sabia que precisava alimentá-los. Fiquem em paz, fiquem com Deus, leiam o Salmo 76 e tirem bom proveito desses nossos momentos. Tragam todos os ensinamentos para a nossa realidade.